Antes de eu começar a conversar aqui, eu queria que você escolhesse se inscrever no meu canal. Já que o tema é escolha, vocês têm todo o direito de escolher. Então que vocês escolham se inscrever. Eu quero contar um pouquinho aqui pra vocês a história de dois irmãos, Esaú e Jacó. Esaú gostava de caçar e Jacó gostava de cozinhar. Quando Esaú chegou em casa, ele sentiu muita fome. Ele estava com muita fome, porque ele estava muito cansado. Então ele chegou em casa e quando ele chegou lá, ele viu um prato de lentilhas. E ele pensou assim, eu vou comer esse prato de lentilha. E ele foi pedir para Jacó. E Jacó olhou para ele e disse assim, eu te dou esse prato de lentilha, mas primeiro você tem que me dar a tua primogenitura. Na época deles, a primogenitura era algo muito importante na família. Era quando o pai deles abençoavam eles. E eles tinham direitos. E o que Esaú fez? Esaú chegou com muita fome, lembra? E ele aceitou trocar a primogenitura dele por um prato de lentilhas. E aí que vem a grande lição. Se vocês quiserem conferir essa história, tá lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 25, dos versos 27 ao 34. Essa história dos irmãos nos mostra que nós fazemos escolhas, né? E ele teve que fazer a escolha dele. Ele escolheu trocar algo tão precioso que era garantia de um futuro para ele por um prato de comida. E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos com tanta fome de algo que a gente acaba aceitando qualquer coisa em troca de um prato de comida. E isso é um grande perigo. Porque a gente está fazendo com que uma escolha sem pensar, uma escolha impulsiva, faça com que o nosso futuro seja desastroso. Quantas escolhas, né? A gente até vê as pessoas fazendo escolhas, porque o pecado é assim. Uma pessoa faz uma escolha errada e muitas outras sofrem a consequência daquilo. Em muitos lugares, em todas as famílias, em algum momento acontece isso. Só que se a gente se a gente fosse pedir ajuda a quem realmente importa, a gente não faria escolhas erradas. Se a nossa primeira decisão fosse conversar com Deus, pedir a orientação de Deus, a gente não cairia tanto no erro. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é que a gente não pode sacrificar o nosso futuro por conta da nossa ansiedade, por conta de algo que vai destruir a nossa vida. E muitas vezes destruir a vida de outras pessoas também. A gente não pode ficar achando que a gente tem que sempre receber uma gratificação instantânea das coisas que a gente vive. A gente vive um processo e a gente não deve desprezar o processo que a gente vive. Se o objetivo de Deus é que eu percorra um determinado tempo do processo que eu preciso ter para mim alcançar o verdadeiro sentido para minha dor, se eu parar no meio do caminho e decidir fazer uma escolha sem pensar em tudo que eu tô aprendendo durante esse caminho e simplesmente me desviar do caminho e ir para outro, eu não vou estar vivendo o que Deus quer para mim. Eu vou estar querendo cortar o processo e não receber o que eu preciso. Só que muitas pessoas acham que a vida é instantânea. Eu tô passando por uma dor, tá, então agora eu já senti bastante dor, eu tô cansada, eu preciso receber uma gratificação, Senhor, por causa que eu já sofri tanto por isso, eu acho que tá na hora de eu começar a decidir outras coisas e eu vou me afastando do propósito que Deus tem pra minha vida. Muitas vezes a gente tá se iludindo, querendo fazer escolhas erradas por fome,
e não chega no ponto final, não conclui o processo da cura, não conclui o que Deus quer para nossa vida, simplesmente porque eu acho que eu já devo viver algo diferente, porque eu tô cansada de esperar. Só que uma coisa é certa, a espera vale a pena. O que Deus quer nos curar neste momento é para que seja uma recompensa eterna do que a gente está vivendo. Ele está nos moldando para uma eternidade. E Deus tem valores, princípios para nos conduzir. E esses princípios e valores são inegociáveis. Pense, você tem uma eternidade te aguardando. Uma eternidade que Jesus já garantiu lá na cruz. E você vai trocar por um prato de comida. Porque no momento você está com fome. A gente precisa ser mais cuidadoso com as nossas escolhas. Tudo tem um preço. Só que esse preço vale a pena se ele está de acordo com a vontade de Deus. Eu gostaria que vocês fizessem 3 perguntas para vocês mesmos quando vocês tiverem que tomar uma decisão. Porque, por exemplo, quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai fazer uma escolha, a gente precisa falar com as pessoas certas. Pessoas certas mesmo. E a primeira delas é falar com Deus. O tempo de espera é um tempo de jejum, de oração, de comunhão, de silêncio. Porque Deus tem o melhor para nós. E Ele jamais vai fazer você percorrer um caminho para você se dar mal no final. Ele quer o melhor. E as 3 perguntinhas que você tem que fazer. Primeira, essa decisão que você vai tomar vai glorificar a Deus? Ela vai glorificar? Ela vai estar no centro da vontade de Deus? Segunda pergunta, você vai ter Deus quando você escolher isso? Você vai ficar do lado de Deus? Ele vai ficar do seu lado? Vocês vão andar juntos nessa escolha? E terceira pergunta, é isso que Deus espera de você? Depois de tudo que você viveu, é essa escolha que você acredita que Deus quer que você faça? São 3 perguntas simples. E a gente precisa considerar elas. O que a sua família diz sobre a sua escolha? Porque muitas vezes a gente faz escolhas e a gente afeta os outros. Por exemplo, quando uma pessoa resolve trair a outra. Ela está fazendo a escolha dela egoísta, porque o pecado é egoísta. Ela vai fazer a escolha dela de trair, vai acabar com tudo, vai destruir com a vida dos filhos, vai fazer com que muitas pessoas sofram com aquilo. Os pais podem, sim, ter um desgosto grande com essa pessoa. Ela não vai ser um bom exemplo para a família. Por isso que é importante a gente sempre pensar nas consequências das coisas que a gente escolhe. Porque se a gente pensasse nas consequências e nas circunstâncias que a gente está escolhendo, muitas vezes a gente não erraria tanto. Porque pensar nas consequências é pensar no seu futuro. Essa decisão que você vai tomar vai te aproximar do seu futuro, do seu objetivo, da felicidade que você tanto quer? Ela vai te aproximar de Deus? Faça uma lista do que você precisa escolher. Vou dar um exemplo. Você tem que escolher uma pessoa que você quer contratar para trabalhar com você. Então você vai ter algumas opções, né? Porque acredito que algumas opções você tenha. Digamos que sejam 3 pessoas que decidam largar um currículo. Você precisa fazer uma lista das qualidades dessa pessoa, quais são os pontos positivos, e ali no final você vai ver qual dessas pessoas tem algo mais positivo que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar a produzir, que vai te ajudar a se tornar uma empresa maior. Ali você vai ir marcando. Essa pessoa é
é educada, essa pessoa tem objetivos na vida, essa pessoa é alegre, essa pessoa é dinâmica. E ali você vai marcando, não, essa pessoa aqui não é tanto, essa pessoa aqui já me demonstrou algumas, já me deram sinais. As pessoas dão sinais em todo o tempo. Então você vai, no final você vai ver quem mais teve pontos positivos. E você vai contratar essa pessoa. A vida é assim. Às vezes você está em dúvida no que fazer. Faça uma classificação. Veja o que essa escolha vai te trazer de benefício. O que ela vai te acrescentar. Se você é cristão, a primeira coisa, essa pessoa vai te aproximar de Deus ou vai te afastar? Você precisa escolher alguém que caminhe junto com você. Que tenha esse Deus que você tem. E assim vocês vão crescer juntos. Então a gente precisa cuidar das nossas escolhas, com quem a gente anda, se essas escolhas vão ter consequências positivas, se elas vão nos aproximar do nosso futuro. As escolhas estão nas nossas mãos e o nosso futuro depende disso. Não esqueça, a gente não deve aceitar apenas um caule. Enquanto isso, tem um jardim inteiro nos aguardando. Que você aceite as oportunidades que Deus tem para você e não apenas uma boa oportunidade. Que a gente possa crescer com as nossas escolhas e que a gente não despreze o processo da caminhada. Vocês já erraram alguma vez o trajeto para ir para algum lugar? Eu já errei. E eu tive que andar muito de volta para me encontrar o caminho certo. E é tão ruim quando a gente erra o caminho, né? Por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa impaciência, porque a gente não presta atenção nas coisas que estão à nossa volta. A gente acaba entrando em qualquer lugar e depois a gente paga um grande preço por isso. E que o preço das nossas escolhas não interfira na nossa salvação, porque é isso que está em jogo aqui. A gente tem escolhas e tem consequências. E toda escolha tem uma responsabilidade ou uma consequência. Que você escolha ter uma responsabilidade positiva e que você não precise sofrer as consequências negativas da sua escolha. Eu espero que a gente tenha aprendido hoje que Deus deve estar em primeiro lugar na nossa lista de pessoas para pedir opinião. E que a gente não venha a aceitar opiniões de todas as pessoas. Seja seletivo. Porque se você for na internet, você vai encontrar milhões de pessoas dizendo para você fazer o que é errado. E você não vai estar perguntando para uma pessoa só, que é Deus, sobre o que você deve fazer, qual escolha você deve tomar. Não tenha pressa para resolver as coisas. Tenha sabedoria. E Deus diz na Bíblia que Ele tem sabedoria para dar aos que pedem a Ele. E eu vou ler esse verso para nós, que está lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, que diz: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e será concedida. Que você saiba pedir a Deus a sabedoria certa. Que você não se iluda com as propostas que o mundo te oferece, mas que você venha a colher os frutos da melhor escolha que você faz. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!